Agradecer também pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez aqui com vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta, né? Pergunta simples, que vai mudar a sua vida? Não, não vai. Não. Quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos? Se eu fizer essa pergunta individualmente para cada um aqui, talvez eu vá receber respostas diferentes. O Edson, Pelé. O Edson, o Arantes de Nascimento. Algumas pessoas talvez vão falar que é o Pelé, talvez outros vão falar que é o Garrincha, talvez outros vão falar que é o Messi. Eu acho que o Maradona aqui no Brasil é difícil, porque a gente tem um problema com ele, né? É difícil. Mas se eu fizer essa pergunta lá na Argentina, é possível que muitas pessoas respondam lá que o melhor jogador de todos os tempos foi o Maradona. E o fato de a gente receber respostas diferentes a essa mesma pergunta é porque as pessoas levam em consideração coisas diferentes aí para responder, né? Talvez alguns vão considerar a capacidade física do atleta, talvez outros que entendam um pouco mais de futebol vão levar em consideração a habilidade técnica, talvez outros vão lembrar aí de alguma memória afetiva, né? Eu lembro que eu assisti com o meu pai lá em 1900 e bolinha, um jogo do Pelé e ele jogou muito bem ali e aí então eu acho que ele é o melhor jogador de todos os tempos. E o fato, então, de receber respostas diferentes a essa mesma pergunta mostra que ela é uma pergunta difícil de ser respondida. Agora, tem uma outra pergunta que também tem a ver com quem é o maior e que também é uma pergunta difícil. Quem é o maior no reino de Deus? Se você responder que é Jesus, você está certo, né? Então vamos dificultar um pouco mais aí, né? Quem é o maior no reino de Deus depois de Jesus? Será que é o apóstolo Paulo? Será que é Billy Graham? Será que é Lutero? Será que é você? É uma pergunta difícil também, mas o fato de ser uma pergunta difícil não significa que Deus não tem na sua palavra algumas orientações bem claras e objetivas para a gente pensar a respeito disso. E eu quero fazer isso com vocês nessa manhã. Mas antes, eu quero pensar um pouquinho do porquê é importante a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro porque está na palavra de Deus, então é importante. Mas também porque existe no coração do ser humano um anseio por grandeza. Desde Gênesis capítulo 3 nós vemos Adão e Eva querendo ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso é uma espécie de anseio por grandeza, né? E nós vemos também que esse anseio por grandeza muitas vezes vai levar o ser humano a tomar decisões baseadas nisso, né? Então, a pessoa vai decidir a sua vida muitas vezes pensando naquilo que vai dar para ela mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Não que exista alguma coisa errada necessariamente com essas coisas, mas se é apenas por isso que eu tomo as minhas decisões, então eu acho que tem um problema aí. Eu já vi pessoas tomando decisões nas quais elas destruíram a sua vida e a sua família porque elas pensaram somente nessas coisas. Isso é um problema. Esse anseio do coração humano por grandeza muitas vezes vai se mostrar num sentimento de que eu sou maior e melhor do que as outras pessoas à minha volta. E a gente vai perceber isso, por exemplo, na dificuldade que às vezes nós temos de receber crítica. Quando eu reajo mal à crítica, isso pode ser um anseio que eu tenho por grandeza. Eu tenho uma imagem de mim mesmo como alguém grande e importante. Quando vem alguém e critica a mim, então, como se estivesse destruindo essa imagem, e eu não gosto disso, e eu reajo mal. Esse anseio por grandeza, às vezes, se mostra num coração exageradamente crítico em relação às outras pessoas. Então, eu preciso destruir a imagem delas para que eu me sinta grande aos meus próprios olhos. Esse anseio por grandeza também pode se mostrar em sentimentos de inveja, né? Quando outras pessoas estão se destacando, é como se elas fossem uma ameaça à minha grandeza, então eu sinto inveja disso e eu não gosto. Então existe no coração humano esse anseio pecaminoso por grandeza. E por isso é tão importante a gente olhar para a palavra de Deus e entender o que ela diz sobre aquilo que é a verdadeira grandeza e como nós podemos chegar até ela. E eu quero ver isso com vocês lá em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45.
Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Está projetado aqui também. Então diz assim a palavra de Deus, que está lá em Marcos 10, 35 até 45. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Carlos Oswaldo, ele costumava dizer, ele registrou isso lá nos livros dele, né, que um dos propósitos do Evangelho de Marcos é promover aí nos seus leitores uma resposta de compromisso de fé. Em outras palavras, Marcos ele quer produzir discípulos de Jesus. Agora, ser discípulo de Jesus não é algo fácil, né? É algo que exige sofrimento, exige uma disposição de pagar o preço. E é claro que não é pagar o preço para a salvação, porque a salvação é de graça, ela é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que nós somos salvos, seguir a Jesus é algo custoso, né? Jesus ele vai dizer que se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, então, o Marcos ele vai mostrar para nós esse preço do discipulado. E aí, por exemplo, no capítulo 9, versículo 35, um capítulo antes desse que nós acabamos de ler, o texto diz ali que Jesus e os discípulos estavam caminhando para Cafarnaum, e quando eles chegam na cidade, Jesus pergunta para eles assim: o que vocês estavam conversando pelo caminho? E aí eles ficaram com vergonha, porque eles estavam conversando entre eles qual deles era o maior. E aí então Jesus diz: olha, aquele que quer ser o maior tem que ser aquele que se torna servo dos outros. E ser servo não é algo fácil de se fazer. E Jesus havia ensinado isso para eles, mas aí no capítulo 10 eles caem exatamente no mesmo erro, não aprenderam aquilo que Jesus ensinou. Ainda no capítulo 9, Jesus ele vai falar que ser discípulo de Jesus está relacionado a você ser disposto a fazer o que é necessário para lidar com o pecado na sua vida. Então Jesus vai usar imagens ali de cortar a sua mão, de arrancar o seu olho. Claro que não literalmente, mas a ideia de você ser radical na luta contra o pecado, e fazer isso não é fácil. No capítulo 10, Jesus ele conversa ali com um jovem rico, e aí no final da conversa ele vai dizer assim para ele: olha, falta para você ainda uma coisa, vai, vende os seus bens, dá aos pobres, depois vem e me segue, depois vem e se torne meu discípulo. Jesus está dizendo: olha, se você quer ser discípulo, você precisa estar disposto a abrir mão do apego que você tem pelas coisas deste mundo, e fazer isso não é algo fácil. Então Marcos vai mostrando isso ao longo do seu evangelho, e aqui nesse texto que nós lemos, de Marcos capítulo 10, ele continua fazendo isso, falando desse custo do discipulado, e ele relaciona isso com aquilo que é a verdadeira grandeza. Então, tendo isso em mente, vamos para o texto aqui. Versículos 35 a 37, diz ali o seguinte: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram:
Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Se você ler os versículos que vieram imediatamente antes desses aqui, você vai ver que Jesus está dizendo assim, olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém o Filho do Homem ele vai ser traído, vão zombar do Filho do Homem, vão trair o Filho do Homem, ele vai ser açoitado, vão matar o Filho do Homem, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, nós estamos indo para Jerusalém e lá eu vou sofrer e vou morrer. E é justamente nesse contexto que Tiago e João, eles pedem por grandeza, né? Aquele momento mais sem noção possível, e que Jesus acabou de falar que ele ia morrer, e aí os discípulos chegam e falam assim, olha, o senhor vai morrer, né? Mas nós queremos ser grandes, né? Nós queremos grandeza para nós. E é possível que Tiago e João talvez estivessem entendendo errado as palavras aqui de Jesus. Talvez eles ouviram o que Jesus falou, nós estamos indo para Jerusalém e lá eu vou morrer e vou ressuscitar. E eles não entenderam nada do que Jesus estava falando, porque eles normalmente não entendiam quando ele falava sobre a sua morte e ressurreição. Mas talvez eles tivessem pensado assim, olha, será que é agora que Jesus vai estabelecer o seu reino? Então, se é, vamos tentar garantir a nossa posição de destaque nesse reino. Então, Tiago e João chegam para Jesus e pedem, Senhor, que no teu reino, que um fique à tua direita e o outro à tua esquerda. E naquele contexto, o rei ele sentava no seu trono, e aquele que ficava à direita do rei era o segundo no poder, e aquele que ficava à esquerda do rei era o terceiro no poder. Então, basicamente, o que Tiago e João estão pedindo aqui é, Senhor, nós queremos ser os maiores em poder, em glória, em honra, em majestade no seu reino, somente depois do Senhor Jesus. Só isso. Coisa simples a gente quer aqui. A gente quer ser os maiorais aqui, apenas depois do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui um desejo por grandeza no reino, da parte de Tiago e de João. Agora, uma coisa que não fica muito clara aqui para nós é que o Evangelho de Marcos está fazendo uma comparação. Se você olhar o versículo 36, você vai ver que Jesus faz uma pergunta para eles. O que vocês querem que eu lhes faça? E se você olhar o texto que vem imediatamente na sequência desse aqui, depois de Jesus conversar com Tiago e João, ele vai conversar com o cego Bartimeu. E no versículo 51 ele faz exatamente a mesma pergunta. O que você quer que eu lhe faça? Marcos está comparando aqui Tiago e João com o cego Bartimeu. Comparando ali o desejo do coração deles, o anseio do coração de Tiago e João e do cego Bartimeu. Então, de um lado, nós temos Tiago e João buscando grandeza para eles. Nós queremos ser os maiores no reino. Do outro lado, nós vemos o cego Bartimeu se humilhando diante de Jesus e diante da multidão, clamando ali, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está publicamente se humilhando diante do Senhor e diante das pessoas à sua volta. De um lado nós temos Tiago e João buscando poder, glória e honra para eles, e de outro lado nós temos o cego Bartimeu, que depois de curado, ele humildemente começa a seguir a Jesus. Então Marcos está mostrando para nós essa comparação entre Tiago e João e o cego Bartimeu, mostrando para nós que o cego Bartimeu enxergava mais do que Tiago e João. Que o cego Bartimeu, ele enxergava mais muitas vezes do que nós mesmos. Porque muitas vezes nós agimos como Tiago e como João. Muitas vezes nós também somos movidos por uma ambição de grandeza. Mesmo relacionado ao Senhor Jesus, mesmo relacionado ao reino de Deus, mas às vezes nós somos motivados por uma ambição egoísta. Você já parou para pensar o quanto da sua busca por Deus e por Jesus, muitas vezes não pode estar misturada com um desejo de reconhecimento pessoal, de grandeza para você mesmo? É muito fácil eu vir aqui à frente, pregar a palavra de Deus
e me preocupar mais comigo mesmo, com a minha imagem, do que com a imagem de Cristo e com a imagem de Deus. É muito fácil uma pessoa buscar uma posição de liderança na igreja mais preocupado com a sua projeção pessoal do que com a exaltação de Deus e de Cristo. É muito fácil, na época que nós vivemos de mídias sociais, né, eu ficar postando fotos e vídeos de mim mesmo, mais pensando na minha reputação, na minha imagem, do que na reputação e na imagem de Cristo. Então é tão fácil a gente misturar as coisas por causa desse anseio pecaminoso por grandeza que nós temos no coração. Agora, diante desse pedido de Tiago e João, Jesus ele dá a resposta. Versículos 38 e 39, o texto diz ali o seguinte: Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Então, diante do pedido de Tiago e João, Jesus diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não são capazes de perceber as implicações do pedido que vocês estão fazendo agora. Eles não estavam percebendo a dimensão do pedido deles. E aí, então perceba o que Jesus está dizendo aqui. Vocês querem ser grandes? Vocês podem então beber o cálice que eu vou beber. Vocês podem então ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado. Ele está relacionando esse pedido por grandeza com o cálice e com o batismo pelo qual Jesus passaria. O que Jesus quer dizer com isso? A ideia de beber o cálice muitas vezes está relacionada ali com participar de alguma coisa, seja ela boa ou ruim, muitas vezes algo ruim. A Bíblia fala de beber o cálice da ira de Deus, é estar debaixo da ira de Deus. E a ideia do batismo é você se identificar com alguém ou com alguma coisa. E aí então Jesus está dizendo, vocês podem se identificar comigo no sofrimento pelo qual eu vou passar. Essas duas imagens aqui são referências, vocês podem passar pelo sofrimento pelo qual eu vou passar. E aí, então a gente esperaria aquele momento de lucidez de Tiago e João, né? Que eles diriam assim, não, nós não podemos passar por sofrimento. Só o Senhor Jesus pode pagar pelos pecados da humanidade na cruz. Só o Senhor Jesus pode suportar a ira do Pai, a gente não pode. Mas, no entanto, eles dizem assim, podemos, nós podemos. Tranquilo, simples assim, né? Mas o que é interessante é que Jesus ele não corrige Tiago e João. Ele não diz assim, menor condição, né? Mas ele diz assim, tá bom, então vocês vão beber o meu cálice, vocês vão passar pelo batismo, pelo qual eu vou ser batizado. Ou seja, vocês vão passar pelo meu sofrimento, não exatamente o mesmo sofrimento de Jesus, porque Tiago e João não iam pagar pelos pecados da humanidade na cruz, não iam suportar a ira do Pai, mas eles passariam por um sofrimento semelhante ao de Jesus. Jesus ele sofreu para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a sua missão, ele precisou sofrer para isso. Ele está dizendo, ok, vocês vão passar por um sofrimento semelhante ao meu. Vocês, ao cumprirem a missão do Pai, ao cumprir a vontade de Deus, vocês vão passar por sofrimentos também. Então perceba o que Jesus está fazendo aqui, ele está relacionando o desejo de grandeza de Tiago e João, o pedido para serem grandes no reino, com passar pelo sofrimento. Então por isso que Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês acham que pedir por grandeza é vocês ficarem lá no bem bom, tudo tranquilo, mas o pedido de vocês envolve passar por sofrimento, envolve passar por dificuldades. Jesus está dizendo que a grandeza no reino é precedida por sofrimento. E o apóstolo Paulo ele também fala um pouco sobre isso, usando o exemplo de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10, o texto diz ali o seguinte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus,
que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está dizendo, olha, Jesus ele esvaziou a si mesmo, ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte, não foi qualquer morte, mas morte de cruz, que era uma morte extremamente sofrida e humilhante. E aí então no versículo 9 ele vai dizer, por isso, porque Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz, porque Jesus fez a vontade do Pai, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome acima de todo nome. Então Jesus ele é o maior no reino, mas essa grandeza ela foi precedida por sofrimento, por fazer a vontade do Pai. Então Jesus está dizendo aqui para nós, a palavra de Deus está nos ensinando, que a grandeza no reino, ela está relacionada com o sofrimento, e o sofrimento que está naturalmente acompanhado da obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus. Basta nós olharmos para as Escrituras e nós vamos ver vários exemplos de pessoas que sofreram por obedecer a Deus e por fazer a vontade de Deus para eles. O apóstolo Paulo, por pregar o Evangelho, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso e ele foi morto por causa disso. Tiago e João, os mesmos Tiago e João aqui, que pediram por grandeza para Jesus, foram o primeiro e o último apóstolo a morrer. Então, Tiago, ele morre nas mãos de Herodes por pregar o Evangelho. João, ele não morre, até onde nós sabemos, por causa do Evangelho, ele não é martirizado, mas ele é preso, ele sofre um monte de coisa por pregar o Evangelho, por fazer a vontade do Senhor. Então, o ensinamento bíblico é que servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, naturalmente vem acompanhado de sofrimento e de dificuldade. E isso mostra para nós que se você está fazendo a vontade de Deus, se você está procurando ser fiel, se você está lutando com o pecado na sua vida, se você está pregando o Evangelho, e você olha para a sua vida e você pensa assim, nossa, mas está tão difícil, está sofrido, tem alguma coisa difícil, tem alguma coisa anormal acontecendo com a minha vida, não se surpreenda, porque é assim mesmo. A fidelidade a Deus normalmente vem acompanhada com dificuldades e sofrimentos. Então não estranhe isso, isso é normal, é assim mesmo. É assim que as coisas deveriam ser. Agora, o grande problema é que nós não gostamos disso, né? Nós não gostamos de sofrer, e por isso nós queremos muitas vezes a grandeza, porque nós às vezes pensamos que quando nós chegarmos lá em cima, então eu não vou passar pelas mesmas dificuldades e sofrimentos daqueles que estão aqui embaixo, né? Então no dia que eu for rico, famoso, poderoso, aí eu só mando e todo mundo vai fazer o que eu quero, e aí eu não vou passar pelas dificuldades dos outros. Então às vezes a gente busca a grandeza achando que a grandeza é o caminho para evitar o sofrimento, mas Jesus está dizendo, olha, a grandeza no reino, ela envolve o caminho de sofrimento. Ela naturalmente envolve um caminho de dificuldade. E aí o texto continua, versículos 40 e 41, o texto diz ali o seguinte, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a impressão que dá é que Tiago e João, eles quiseram ser grandes no reino na base da camaradagem, né? Aquela ideia assim, olha, nós somos próximos do Senhor, Jesus. Então, garante um lugar aí para a gente, né? Um lugar especial, né? E realmente quando você olha para os evangelhos, você vai perceber que existem certos momentos em que apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus.
Na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Getsêmani. Estava lá, Pedro, Tiago e João, os outros não estavam ali próximos. Então eles tinham uma proximidade de Jesus diferenciada. E a impressão que dá é, Senhor, vamos deixar tudo aqui em casa, né? Coloca a gente ali, um à sua direita, outro à sua esquerda, para a gente ficar junto, já que a gente tem essa proximidade, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente pensa assim também em relação à grandeza nesse mundo, né? Porque eu sou filho do pastor, ou eu sou filho de um vereador, do prefeito tal, do deputado, ou então eu sou amigo de alguém influente, então eu tenho também uma certa grandeza, um certo destaque, né? Porque eu sou próximo de pessoas que são grandes. E às vezes nós achamos que isso automaticamente garante para nós uma certa grandeza para nós também, mas não é assim que as coisas funcionam. E aqui mais uma vez nós vemos um contraste entre Tiago e João e o próprio Senhor Jesus. Porque enquanto Tiago e João estavam buscando grandeza para eles, nós vemos Jesus aqui nesse texto se submetendo ao Pai. Porque ele vai dizer, né? Não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E embora Marcos não fale quem é que preparou o lugar aqui, o Evangelho de Mateus vai dizer aqueles que foram preparados pelo meu Pai. É o Pai que prepara e designa esses lugares, e Jesus está se submetendo à vontade do Pai. E aí, mais uma vez, o contraste de alguém que é grande e se submete, e dois discípulos que são pequenos, mas querem ser grandes. Jesus está ensinando aqui para nós que esse caminho da busca egoísta, com base na camaradagem ou com base em qualquer outro critério, não é o caminho correto para a grandeza, para a verdadeira grandeza. Então, qual é o caminho para a verdadeira grandeza? Jesus vai ensinar aqui para nós. E ele vai ensinar fazendo uma comparação entre como as coisas funcionam no mundo e como as coisas funcionam no reino. Então, no versículo 42, ele vai dizer ali o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus está dizendo, olha, vocês sabem como as coisas funcionam no mundo. No mundo é assim. Os grandes, os poderosos, os governantes, eles estão lá em cima, e eles exercem poder e autoridade sobre aqueles que estão abaixo deles. E eles exercem esse poder e essa autoridade, esse domínio, para que as pessoas façam aquilo que eles querem, para que as pessoas se submetam e atendam às suas vontades, aos seus desejos. É assim que as coisas funcionam. E a gente sabe que é assim, né? A gente está no mês de eleição. Né? Hoje, né? Então. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas se candidatam aí para ser prefeito, vereador, governador, não porque elas querem servir a sociedade, querem servir as pessoas, mas elas querem se candidatar a essas posições muitas vezes para que elas sejam servidas e beneficiadas, para que elas ganhem dinheiro, poder, reputação. E é assim que as coisas funcionam no mundo. Não sei se você já viu um vídeo que correu um tempo atrás, aí, se não me engano é um desembargador, que ele estava sendo multado no trânsito, e aí ele começa a dizer assim, você sabe com quem você está falando? Ele não está usando o seu poder e a sua posição para servir e abençoar as outras pessoas, ele está fazendo uso da sua posição para ser beneficiado. É assim que as coisas funcionam nesse mundo. Eu uso essa autoridade, eu uso a minha posição para dominar as outras pessoas, para que elas façam o que eu quero, para que eu seja beneficiado. Mas aí Jesus vai mostrar como as coisas funcionam no reino. No versículo 43 ele vai dizer assim, não será assim entre vocês. No reino é diferente. E aí ele começa dizendo ali, pelo contrário, ou seja, no reino de Deus é o contrário de como as coisas funcionam no mundo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Então, no mundo, aquele que tem poder e posição, ele exerce esse poder para dominar as pessoas, para que ele seja beneficiado, mas no reino de Deus é o contrário. Aquele que é grande se coloca abaixo de todos para servir as outras pessoas, para que elas sejam beneficiadas, para que elas sejam abençoadas. E tem duas palavrinhas aqui que chamam a atenção. No versículo 43, ele vai falar ali de... Versículo 43, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. A palavra aqui é a palavra diácono, né? Ou seja, aquele que quer ser grande tem que ser aquele que serve, que pratica atos de serviço para as outras pessoas. E no versículo 44, quando ele fala de escravo de todos, é uma outra palavra, a palavra doulos, que se refere ali ao servo, a posição mais baixa daquela sociedade. Então, aquele que quer ser grande, ele tem que se colocar abaixo de todos, servir a todos. Difícil isso, né? Agora, às vezes a gente pode olhar para esse texto e pensar assim, então quer dizer que eu tenho que deixar minha posição, eu sou lá, sei lá, diretor na minha empresa, então eu tenho que deixar essa posição e me tornar operário, é isso que Jesus está dizendo? Jesus não está falando aqui de uma mudança de posição, ele está falando aqui de uma mudança de coração. Ele está falando de uma mudança de atitude do meu coração e não de uma mudança da posição de grandeza que eu tenho. Ele está falando de uma atitude na qual eu uso aquela posição que Deus me deu, não para me beneficiar, mas para servir as outras pessoas e abençoá-las. É disso que ele está falando aqui. Então, se você tem uma posição na sua empresa, se você tem uma posição na igreja, sei lá, uma posição que lhe confira autoridade em relação às outras pessoas, Jesus não está dizendo para você abrir mão disso, ele está dizendo, use isso para servir a Deus e ao próximo. Use isso não para você obrigar as pessoas a fazer do jeito que você quer, mas use isso para você servir e abençoar as pessoas à sua volta. Difícil isso. Na verdade, é até impossível isso. Porque o que Jesus está mostrando aqui para nós é que isso é completamente contrário à natureza humana. A natureza humana envolve os grandes dominando sobre os menores e usando isso para o seu benefício. Isso é o normal. Eu pegar minha posição e me rebaixar e servir e humilhar e colocar aquilo que eu tenho para servir e abençoar as outras pessoas, e isso é o fora do normal, isso é o diferente. E Jesus sabe que isso é difícil, Jesus sabe que isso é contrário muitas vezes à nossa natureza, que anseia pecaminosamente pela grandeza, e por isso então ele deixa para nós aqui no final do texto um encorajamento, um exemplo para nós. No versículo 45 ele termina, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Jesus veio para ser servido. E se tem alguém que merece ser servido, é Jesus. Mas ele não veio aqui para dizer, olha, agora todo mundo vai fazer o que eu quero. Ele veio para servir. E o serviço dele foi um serviço sofrido, que custou a sua vida. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. E aí então ele deixa para nós o exemplo que nós devemos seguir. É um chamado ao discipulado, nós somos chamados a sermos como Jesus e a vivermos como ele viveu. E Jesus aqui também não é só o exemplo a ser seguido, como se eu pudesse fazer o que Jesus fez por mim mesmo, mas a ideia é que ele também é aquele que pode me capacitar a viver dessa forma. A Bíblia vai dizer que agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que tem em Jesus, Jesus vive em mim agora. E aquele que conseguiu viver desse jeito, ele pode viver desse jeito na minha vida também. Ele pode capacitar eu e você a vivermos assim, como ele viveu. Então, meus irmãos, eu comecei aí com
com a pergunta, né? Quem é o maior jogador de todos os tempos? Uma pergunta difícil. Outra pergunta difícil, quem é o maior no reino de Deus depois de Jesus? Agora, apesar de ser uma pergunta difícil, Jesus dá para nós aqui informações que nos ajudam a pensar sobre essa questão. Mas o objetivo de Jesus aqui, com a resposta que ele dá, não é a comparação, né? Se eu pensar se eu sou maior do que você ou se você é maior do que eu. A resposta de Jesus não tem esse objetivo de comparação uns com os outros, mas de uma autoavaliação. De eu me comparar com esse padrão que ele estabelece aqui para nós. De eu perceber o quanto eu estou sendo como Jesus. Ele está mostrando para nós aqui que essa verdadeira grandeza, ela passa pela obediência, pela disposição de servir como Jesus serviu, ainda que isso custe, ainda que isso traga sofrimento. Jesus está mostrando para nós que essa verdadeira grandeza envolve, então, essa disposição de sofrer por Cristo. Jesus está mostrando para nós que essa verdadeira grandeza envolve essa disposição de se humilhar para servir a Deus e servir as outras pessoas. E ele vai dizer que a verdadeira grandeza envolve ser como Jesus. Agora, eu sei que essa mensagem aqui, ela é dura, né? É pesada, porque a gente está falando aqui de humilhação e sofrimento. E ninguém gosta disso, né? Ah, eu tenho que me humilhar, então? Então quer dizer que eu tenho que sofrer? Essa é uma mensagem dura e difícil, que a gente não gosta muito de ouvir. Mas eu queria desafiar você a pensar no que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Às vezes eu penso assim, não, eu não posso, eu tenho uma posição que eu tenho que zelar por ela, eu vou me humilhar, eu vou ser fraco diante das outras pessoas. As pessoas vão olhar para mim e vão pensar assim, não, você é fraco por fazer isso. Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para envergonhar aquelas que são grandes. Então, não tenha vergonha de se humilhar. Não tenha a vergonha de se colocar numa posição de servo. Porque aquilo que o mundo interpreta como fraqueza, Deus está dizendo que essa é a verdadeira força. Porque o ser humano sem Cristo não consegue fazer isso. Então, essa é a verdadeira manifestação de força. Agora, estamos falando aqui também de sofrer, de seguir o caminho do sofrimento. A gente também não gosta de sofrer, né? E aí a Bíblia vai dizer que, Paulo falando, né? Que ainda que eu passe por sofrimentos, esses sofrimentos façam com que o meu corpo se desgaste externamente, interiormente nós somos renovados dia após dia. Então, ainda que você passe por esses sofrimentos, a graça de Deus em você pode renovar você dia após dia. E esse mesmo apóstolo João, que está aqui pedindo por grandeza para Jesus, lá em Apocalipse capítulo 21, ele vai falar de um momento em que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, não se apegue tanto a essa ideia, não, eu vou sofrer. Mas lembre-se que esse é um sofrimento breve. Esse é um sofrimento que passa. Vai chegar um momento que esse sofrimento vai acabar. E a Bíblia vai falar a respeito até mesmo desses breves e momentâneos sofrimentos pelos quais nós passamos, que eles não são nada comparados com a glória que está reservada a nós. Então enxergue essa humilhação, esse sofrimento, não como o mundo vê, mas como Deus vê e apresenta para nós na sua palavra. E que nós sejamos uma igreja de servos, uma igreja de pessoas grandes, mas não grandes segundo o padrão do mundo, mas grandes segundo o padrão de Deus, para que Ele seja glorificado em nós e através de nós. Vamos orar? Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor por Tua palavra, muito gratos a Deus por aquilo que o Senhor nos ensina sobre aquilo que é a verdadeira grandeza. A visão do mundo, ó Deus, é tão diferente daquilo que a Tua palavra nos diz sobre esse assunto. E muitas vezes nós somos tomados pela visão que o mundo nos traz, ó Deus. Mas nos ajude a pensar sobre isso de acordo com as Escrituras.
Nos ajuda, Senhor, a ter essa disposição de Cristo, de nos humilharmos, sermos servos e, se preciso for, suportar os sofrimentos para fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós não conseguimos isso sem a graça do Senhor, ó Deus, mas muito obrigado porque essa graça está disponível para nós em Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e nos, ó Deus, transforme em uma igreja de pessoas que são grandes segundo o padrão do Senhor e não segundo o padrão do mundo. Uma igreja de servos, ó Deus, uma igreja de pessoas que se humilham e que fazem a vontade do Senhor. E que enxergam tudo isso de acordo com a perspectiva da Tua palavra, Deus. Nos ajude, nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa limitação e colocamos os nossos olhos em Jesus Cristo, Deus. E é no nome dele que nós pedimos isso. Amém. Obrigado.